E hoje a gente vai estrear aqui um quadro novo, um quadro onde você envia pra gente um vídeo que recebeu, por exemplo, pelo WhatsApp e que promete ser milagroso e a gente vai comentar aqui sobre ele. E para começar, vamos falar aí sobre o cimento com açúcar e que promete ser um impermeabilizante. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Vitor dos Passos e se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreve agora, vai! E também convide um amigo a se inscrever aqui no nosso canal, que isso vai nos ajudar bastante. E também segue a gente no Instagram, manda dica, manda sugestões, manda um vídeo pra gente por lá, que a gente fica muito feliz quando recebe essa interação e sempre procura trazer conteúdo pra vocês de acordo com o que vocês estão querendo, beleza? E também segue lá o pequeno Enzo, como eu já comentei outras vezes, ele é um bebezinho que ele tem AMI tipo 1. E ele precisa muito, mas muito rápido, tomar um remédio que é um dos remédios mais caros do mundo. Então por isso eu vou deixar aqui na descrição tanto o Instagram dele para que você possa estar acompanhando a rotina dele, como também o link da vaquinha para que vocês possam estar ajudando e se puder ajudar de coração vai ser muito bom, tá certo? E agora vamos falar aí sobre o nosso vídeo de hoje. Há um tempo atrás, uma pessoa que me conhece chegou para mim querendo tirar uma dúvida sobre cimento. Oi, Vitor, me diz uma coisa, você entende de cimento, né? Entendo um pouco sim. Vê, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp e resolvi tentar fazer igual. Eu peguei cimento, água e açúcar, aí eu misturei, passei na laje pra deixar ela impermeabilizada. O que você achou dessa ideia? Não vai fazer merda, hein? Na hora eu fiquei até assim meio sem reação, porque ele estava muito animado com aquela solução que tinha encontrado, mas eu fui dar uma olhada na laje para entender como é que estava acontecendo e a laje estava muito irregular. Pra você ter uma ideia, tinha lugar em que você tinha o cano de descida desse lado, né, que é onde seria para escoar a água da laje, mas a água estava empoçando desse outro lado. Então, assim, uma solução tão simples como uma lata de cimento com açúcar, ela não vai conseguir resolver todos aqueles problemas. E eu costumo até falar assim que antes das pessoas querer colocar em prática a solução que elas encontraram, seja num vídeo, seja alguma coisa, antes de querer aplicar aquela solução, elas devem entender qual é o problema que está acontecendo dali, o porquê que está vazando. Não adianta você chegar com a solução pronta e querer fazer, se você não sabe qual é o problema, porque assim você só vai estar gastando dinheiro. Mas aí eu fui procurar, né, se tinha realmente alguma pesquisa que mostrasse que o açúcar ele pode estar funcionando como um aditivo impermeabilizante, mas eu não encontrei nenhum trabalho bacana que mostrasse isso. Porém, eu encontrei alguns que mostram que o açúcar ele pode funcionar como um aditivo para retardar o processo de pega. E o processo de pega é aquele processo que ocorre antes, né, do endurecimento da massa. E isso é interessante principalmente em locais quentes, né, porque quando você tem um calor muito alto, você tem uma temperatura muito grande na hidratação ali, ele vai perder, né, durante a evaporação, ele vai perder água. Isso vai fazer com que haja uma retração do concreto, vai criar algumas fissuras pequenas, essas fissuras viram portas de entradas para agentes agressivos ao concreto. Então, por isso que não é ideal, por exemplo, que você faça concretagem em locais muito quentes, em dias muito quentes, debaixo, né, de um sol de meio-dia, porque você não quer que esse endurecimento, isso aconteça muito rápido, que haja essa perca de água. E então retardar, né, esse processo de pega é algo que seria interessante, principalmente nesses locais quentes, ou quando você quer, por exemplo, ter mais tempo, né, com aquele seu concreto, para trabalhar com ele mais tempo, você retarda o processo dele de pega. Então, se você mora em algum lugar quente, ou se você precisa, né, ter mais tempo para trabalhar com esse concreto, com esse material, então você quer retardar a pega, você até pode pensar em utilizar o açúcar refinado para fazer isso. Só que você tem que ter muito cuidado com a dosagem. E aí eu encontrei uma tabela bem interessante que ela mostra esse tempo, né, que o açúcar vai conseguir reduzir, né, no tempo de pega com a resistência final. Então vejam só, no primeiro dado nós temos o traço sem nenhuma adição de açúcar, né, e a gente vai usar ele aí como uma base. Na segunda linha, aí você tem já que foi adicionado 0,05% de açúcar. E vejam, realmente ele aumentou o tempo de pega. E isso inclusive melhorou a resistência no final, após 28 dias de cura. Na outra linha, a gente tem já que foi utilizado 0,06%. Novamente a gente teve também um aumento na pega e um aumento na resistência final. Porém, após 3 dias, essa resistência ela ainda foi um pouco mais baixa. Mas acredito que não seja algo que vai atrapalhar. Agora, a partir de 0,08, o tempo de pega e a resistência final, eles começam a cair.
o açúcar ele começa até mesmo a funcionar como um acelerador de pega, como vocês podem ver aqui. Então, se você está pensando em utilizar o açúcar para retardar a pega, tenha cuidado, porque como você viu, a dosagem ideal ela é muito pequena. Você vê aí que ela fica entre 0,05% a 0,06%. Então, é uma margem curta. E aí, se você ultrapassa um pouco isso, você coloca mais açúcar, você acaba que pode estar prejudicando a resistência final do seu concreto. Então, você deve ter cuidado. Se você não tem aí na sua obra um controle disso, você não tem até mesmo uma pesagem para que você possa realmente colocar a quantidade de material e de açúcar ideal, eu não recomendo que você utilize. É bom você às vezes procurar algum outro produto, alguma outra coisa, do que você ficar arriscando em colocar isso e no futuro acabar tendo algum problema, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa aqui o seu gostei e também se inscreve. Afinal, é de graça. Valeu e até a próxima.